Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador nosso. Hoje em nosso calendário é a chamada Sexta-feira da Paixão, em que as pessoas de uma maneira ou de outra lembram-se do sacrifício, morte de Jesus Cristo, lembram-se que Ele não tinha aparecendo em formosura, que Ele foi sacrificado em nosso lugar. Alguns se abstêm de comer carne vermelha e comem apenas peixe, que aliás é muito saudável, tem ômega 3. E eu os convido à leitura do Salmo de número 22, leremos os 8 primeiros versículos. E é exatamente um salmo que Cristo recitou naqueles momentos tão fatídicos, tão difíceis. Salmo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Meus queridos irmãos e minhas irmãs e aqueles que acompanham essa transmissão, este salmo, que é um salmo de Davi, nem todos os salmos são de Davi, alguns são os de Asaf e por aí vai, mas este salmo é um salmo de Davi e é um salmo que retrata o sofrimento e a vitória do Messias. Nós nos detivemos basicamente naqueles versículos que tratam do sofrimento, até porque Cristo, quando estava no Getsêmani e no Calvário, naqueles episódios envolvendo a crucificação, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras de Cristo que reproduzem este salmo, que retrata o sofrimento e vitória do Messias, devem estar presentes neste dia, nesta noite, em que há 2000 anos atrás, em números aproximados e redondos, o nosso Senhor e Salvador enfrentou o Gólgota, enfrentou o Calvário para morrer em nosso lugar. Ele não tinha parecer nem formosura, ele era aquele de quem o texto diz que os homens olhavam para ele e meneiam a cabeça, confiou em Deus. Esse aí dizia que ia salvar os outros, salve-se agora a si mesmo. Não consegue salvar-se a si mesmo, como vai salvar os outros? Mas, meus queridos internautas e aqueles que me acompanham por esta transmissão, a morte de Jesus Cristo e posterior ressurreição são uma realidade que não pode ser contestada. A morte e a ressurreição de Cristo aconteceram para cumprir uma dívida que a humanidade tinha para com a justiça de Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o profeta Isaías diz, no versículo 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ao sentir o peso da minha iniquidade, ao sentir o peso do meu pecado, da sua iniquidade e do seu pecado, aquele que era justo, aquele que não caiu em nenhuma tentação, como vimos domingo passado, ele foi desamparado por Deus e clamou do profundo de sua alma: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por Deus, por nossa culpa, por nossa responsabilidade, por nossos pecados.
Nesta sexta-feira da paixão, eu o convido a refletir que o sacrifício de Cristo foi por você, foi por mim, cada gota de sangue derramado naquela cruz, cada cravo em suas mãos, em seus pés, eram cravos que deveriam ter sido cravados em mim e em você. Ele foi desamparado porque nós devíamos ser desamparados, mas o Senhor em Cristo nos ampara. Ele lança sobre Cristo a sua ira, em Cristo aplica a sua justiça, sobre ele lança os nossos pecados, para que os nossos pecados fossem purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs e amigos e amigas que me acompanham por essa transmissão, a salvação que temos, a esperança que temos, a alegria que podemos ter, custou a vida e o sangue de um inocente. Esse inocente era Jesus Cristo. Mas pela glória de Deus, pelo seu poder, a morte não o deteve. E no domingo nós celebramos a sua ressurreição. Mas enquanto o domingo não chega, lembremos daquele que foi desamparado por Deus, que foi encontrado na mais profunda e absoluta solidão, lançado no mais profundo poço, em meu e no seu lugar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a consciência de que o sacrifício, o sofrimento do Messias foi por nós, assim como a vitória que ele conquistou, também foi para nós, aqueles que o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nesta sexta-feira santa, você reconheça que o sacrifício de Cristo foi por seus pecados e que em oração você confesse isso a Deus. Vamos orar. Grande Deus, Pai eterno, justiça nossa, nós clamamos perdão, Senhor. Perdão porque somos pecadores e reconhecemos que Jesus Cristo foi morto em nosso lugar. Reconhecemos que o seu sangue foi derramado em nosso favor. E ao pedirmos perdão por nossos pecados, nós pedimos, ó Deus, que impute sobre nós os efeitos salvadores do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, para que possamos ser aceitáveis a Ti, para que as palavras dos nossos lábios e o refletir e o meditar dos nossos corações tornem-se agradáveis a Ti pelos méritos de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, somos pecadores. Perdoa-nos, ó Deus, porque o Teu Filho morreu em nosso lugar. Perdoa-nos, ó Deus, porque precisamos da Tua graça. Abençoa a todos e a todas que acompanham a esta transmissão, que sobre eles seja derramada a Tua graça, sobre eles se multipliquem as Tuas misericórdias e que nestas casas haja salvação para a glória de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que você nesta noite, ao lembrar-se do sacrifício de Cristo, lembre-se também que foi por mim e foi por você. Que Deus nos abençoe. Amém.